Olá! E aí? Hoje a gente tem um tema aqui que é um central na tecnologia moderna, né? Kubernetes, ou K8s, para quem prefere. Pois é, um tema e tanto. Olha, a gente recebeu um material bem completo sobre ele. Essa plataforma que nasceu lá no Google e que, bom, hoje domina o mercado de orquestração de containers. Domina mesmo. Mas a ideia aqui não é fazer um Kubernetes para iniciantes, né? A gente sabe que o pessoal que acompanha a gente já manja de container. A nossa missão é outra. Exato. A gente vai usar esse material para ir além das definições, sabe? Tentar entender as decisões de design, as armadilhas e, principalmente, o porquê de tudo funcionar do jeito que funciona. É por aí mesmo. Eu gosto de pensar nesse material que a gente tem como um mapa, sabe? Um mapa. Boa. É. Em vez de só ler o nome dos lugares, a gente vai tentar entender por que as estradas foram construídas daquele jeito e, claro, quais atalhos podem levar a um precipício. Perfeito. A lógica por trás da orquestração é o que importa. É nisso que a gente vai focar. Então, para aquecer os motores, o material começa com os blocos de construção básicos. Vamos passar por eles, mas com um olhar diferente. A lista é aquela: pod, node, cluster, deployment, service e namespace. A clássica. Começando pelo pod. Todo mundo sabe que é a menor unidade, mas qual é a sacada que, muita gente ainda deixa passar? Olha, o que eu acho fascinante no pod e que muita gente confunde é que a ideia principal não é só rodar vários containers juntos. A grande sacada é criar uma unidade atômica, de agendamento, de ciclo de vida. Os containers que estão dentro de um pod, eles compartilham o mesmo IP, o mesmo localhost, container auxiliar, fazendo login ou monitoramento para o container principal. Entendi. Então, o ideal é pensar no pod como um mini servidor lógico, e não só uma caixinha. Perfeito, é exatamente isso. Boa. Então, Node é a máquina, física ou virtual, que roda os pods. E o cluster é o conjunto dos nodes. Isso é mais direto. Sim, essa parte é tranquila. Mas e o deployment? O material descreve ele como gerenciador do ciclo de vida. O que isso quer dizer na prática? Além daquela ideia de manter X cópias rodando. Então, na prática, isso significa que você pode fazer atualizações sem derrubar o seu serviço. Ah, o famoso zero downtime. Exato! A estratégia padrão, a Rolling Update, é genial de tão simples. O Kubernetes sobe um pod novo com a versão atualizada, espera ele ficar pronto. E só aí ele começa a direcionar tráfego para o novo, né? Isso! E só então ele desliga um pod antigo. Ele faz isso um por um, até a frota toda estar atualizada. O deployment é a sua garantia de que aquilo que você desejou se torne realidade de forma segura. Eu quero 3 cópias da versão 2 e ele se vira para fazer acontecer. Exatamente. E o service entra em cena para dar um endereço fixo para esse conjunto de pods que não para de mudar, certo. Mas o material cita uns tipos: cluster IP, node port, load balancer. Quando que essa escolha vira uma decisão crítica mesmo? Essa escolha basicamente define a fronteira da sua aplicação. É uma decisão de segurança e de escalabilidade. Como assim? O cluster IP é o padrão e o mais seguro. Seu serviço só é acessível de dentro do cluster. Perfeito para comunicação entre microservícios. Ok. Já o node port, ele é um atalho meio perigoso. Ele abre uma porta em todos os seus nodes. É ótimo para um teste rápido, mas em produção, pode ser um risco de segurança. Um pesadelo para gerenciar, imagino. Totalmente. E o load balancer é a forma, vamos dizer, correta de expor um serviço para a internet num ambiente de nuvem, porque ele se integra com o provedor, seja AWS, Google Cloud, Azure. E provisiona um balanceador de carga de verdade. Isso. Resiliente, escalável. A decisão aqui é fundamental. Para fechar o aquecimento, namespace, é só para organizar bagunça ou tem mais coisa aí? É para organizar, sim, mas essa organização tem umas implicações bem profundas, sabe? Tipo o quê? Além de evitar conflito de nome, namespace é uma ferramenta de governança. Você pode definir cotas de recursos por namespace. Tipo, a equipe de Analytics não pode usar mais que 500 GB de RAM. Ah, entendi. E políticas de rede também, né? Também. Serviços do namespace front-end não podem falar direto com o database.
É a base do multitenancy, de ter múltiplos inquilinos no mesmo cluster de forma segura e isolada. Ok, o aquecimento foi bom. A gente vê que, mesmo nos conceitos básicos, o porquê é bem mais interessante que o quê. Com certeza. Agora vamos para a sala de máquinas. O material divide a arquitetura entre um Master Node, o cérebro, e os Worker Nodes, que seriam os músculos. Olhando para os componentes do Master, o que realmente mantém um engenheiro de SRE acordado à noite? Olha, sem a menor sombra de dúvida, o ECD. O ECD. O material descreve ele só como um banco de dados chave-valor. Pois é, mas essa descrição é muito simples. Ele é a fonte da verdade. Mas o que isso significa é que ele é o coração do cluster. Se o ECD para, a API do Kubernetes entra em modo somente leitura. Ou seja, você não consegue criar nem alterar mais nada. Nada. E pior, se você perde os dados do etcd e não tem backup, Já era. acabou. Você não perdeu um banco de dados. Você perdeu o seu cluster inteiro. O estado dele se foi. A complexidade de manter um etcd saudável é um dos grandes motivos pelos quais os serviços gerenciados tipo EKS, GQE são tão populares. Eles tiram esse pesadelo da sua mão. Exato. Faz todo sentido. Então, enquanto o API Server é a porta de entrada e o Scheduler decide onde o pod vai rodar, é o etcd que guarda a alma do sistema. Perfeito. E nos Worker Nodes, o trabalho é feito pelo Kubelet e pelo kubeproxy. Mas tem um ponto aqui que me chamou a atenção. O material diz que o Kubernetes não depende só do Docker. Isso parece um detalhe técnico, mas soa como uma decisão estratégica importante. Nossa, e foi a decisão. Uma das mais importantes da história do projeto, diria. É mesmo? Por quê? O Kubernetes se comunica com uma COE que roda os containers por uma API padronizada, a CRI. A Container Runtime Interface. Isso, ou seja, ele é agnóstico. Essa flexibilidade foi um movimento estratégico para garantir o futuro do ecossistema. O Kubernetes não morreria se, por exemplo, a popularidade do Docker diminuísse. Entendi. E mais do que isso, abriu a porta para inovação. Hoje tem runtimes super especializados como o gvisor para segurança, o Kata Containers. Essa separação permitiu que a comunidade inovasse na execução de containers sem que o Kubernetes precisasse mudar. Foi uma jogada de mestre. Entendi. Essa arquitetura toda é poderosa, mas também parece complexa de comandar, o que me leva ao próximo ponto do material. Como a gente de fato dá as ordens? Não é entrando num servidor e rodando um comando. É aqui que entra a ideia de infraestrutura como código, com os arquivos YAML, certo? Exato. Você não diz para o Kubernetes, faça isso. Você entrega um manifesto, um arquivo YAML, e diz, olha, o estado final que eu quero que você alcance é esse aqui. É uma abordagem declarativa. Exatamente. O exemplo de deployment no material mostra isso super bem. Você tem lá réplicas.2, a imagem nginx.alpine. Você entrega isso para o API Server, a partir daí é problema do Controller Manager e do Scheduler fazer acontecer. Isso é a base para o GitOps, né? Onde o Git vira a fonte da verdade. É a base de tudo. Toda mudança é um commit, é auditável, é reversível. Mas só escrever o YAML não garante nada, né? O material lista umas boas práticas e eu queria focar em algumas que parecem ser o divisor de águas entre um sistema que só funciona e um que é de fato resiliente. A primeira é sobre Liveness e Readiness Probes. Por que essa distinção é tão crucial? Porque elas respondem a tipos diferentes de falha. É isso que é fundamental entender. Ok. A Readiness Probe diz, basicamente, estou sobrecarregada, para de me mandar tráfego por um tempo. Pensa numa aplicação que está subindo e precisa carregar uns caches. Ela está viva, mas não está pronta. Faz sentido. E se essa probe falhar? O Kubernetes simplesmente tira o pod do service. Dá um tempo para ele se recuperar. E a Liveness? A Liveness Probe é a pergunta final. Você travou. Se ela falhar, a aplicação pode estar num deadlock, num loop infinito. Não tem recuperação. A única solução é reiniciar. Entendi. Confundir as duas pode causar um problema sério, então. Um desastre. Se você usar uma Liveness para checar um banco de dados e o banco ficar lento, o Kubernetes vai começar a reiniciar seus pods em cascata, piorando tudo. Agora ficou muito claro. Readiness é para pausas, a Liveness é para falhas fatais. Outra prática que o material bate na tecla é a separação de config maps e secrets.
Parece óbvio, um para config normal, outro para dados sensíveis, mas na correria, qual é o risco real de um time jogar uma chave de API num config map só para resolver rápido? O risco é enorme porque a proteção é diferente na base. Por padrão, os dados num config map são só texto puro. Sério? Sim. Já os dados num secrets são guardados no etcd em base 64, que não é criptografia, é só um encoding, mas a plataforma pode ser configurada para criptografar em repouso. E o mais importante, o acesso aos secrets pode ser controlado com muito mais rigor via RBAC. Colocar um segredo num config map o expõe para qualquer um que possa ler config maps naquele namespace. Que geralmente é uma permissão bem mais ampla. Exato. É como deixar a chave de casa debaixo do tapete. Funciona até o dia que deixa de funcionar de forma catastrófica. Entendi o recado. E sobre a última prática que o material destaca, a de definir requests e limites de CPU e memória. O texto explica o que são, mas qual o impacto disso na estabilidade do cluster como um todo? O impacto é total. Essas configurações definem a qualidade de serviço a QoS do seu pod. A classe de serviço, né? Isso. Se você define requests e limites com o mesmo valor, seu pod vira guaranteed. O Kubernetes vai tratar ele com prioridade máxima. E se não definir nada? Aí ele é best effort, o primeiro a ser despejado se faltarem recursos no Node. Não definir isso é como colocar todos os seus passageiros numa lista de espera. Quando o voo lotar, alguém vai ficar para trás. E pode ser justo a sua aplicação mais crítica. Exatamente. É a base para evitar que uma aplicação com vazamento de memória derrube todas as vizinhas no mesmo Node. Excelente. Agora vamos mudar um pouco a dinâmica. O material que a gente está analisando tem uma seção sobre armadilhas e conceitos mal interpretados. Em vez de um quiz, vamos discutir alguns deles. O primeiro é um clássico. Usar deployments para aplicações com estado, como banco de dados. Por que isso é uma péssima ideia? Nossa, uma ideia terrível. Porque assim, um deployment trata os pods como gado, sabe? Gado. Idênticos e descartáveis. Um banco de dados, por outro lado, é um animal de estimação. Ele tem uma identidade, um estado que precisa sobreviver. E um deployment não garante isso. De jeito nenhum. Se um pod de um deployment morre, o Kubernetes cria outro, com nome novo, IP novo e, o mais importante, sem acesso ao volume de armazenamento do antigo. Para isso existe o Stateful Set. Que garante uma identidade estável. Exato. Ele garante que o DB0, se for reiniciado, vai voltar como DB0 e vai se conectar ao seu disco específico. Tentar rodar um banco de dados num deployment é pedir para perder dados. Fica o alerta. Outro ponto que o material levanta é a confusão sobre o pod ser a unidade de escalabilidade. Muita gente pensa, se preciso de mais performance, adiciono mais containers ao mesmo pod. Onde está o erro nesse raciocínio? O erro é que a unidade de escalabilidade horizontal no Kubernetes é o pod, não o container dentro dele. Ah, boa. Todos os containers num pod rodam na mesma máquina, no mesmo node, e compartilham recursos. Se sua aplicação precisa de mais poder, você não adiciona outro container de aplicação ao mesmo pod. Você aumenta o número de réplicas do pod. Escala o deployment. Isso. O Kubernetes, então, distribui esses novos pods pelos nodes do cluster, usando o poder de várias máquinas. O padrão de múltiplos containers no pod é para funções auxiliares, não para escalar a aplicação principal. Entendi. Então, para a gente amarrar o que a gente viu, Kubernetes é esse orquestrador que lida com a complexidade em escala através de uma abordagem declarativa, a gente descreve o estado final em YAML e ele se vira para chegar lá. Basicamente isso. E as boas práticas não são só sugestões, né? São essenciais para que o sistema se comporte como prometido, com resiliência e segurança. Exatamente. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o Kubernetes é a implementação prática de um paradigma muito poderoso, que é o da computação nativa em nuvem. Que é? Abstrair a infraestrutura de tal forma que os desenvolvedores podem focar na lógica da aplicação e não em qual máquina ela vai rodar. O sistema é construído para falhar. Ele assume que as coisas vão dar errado. Ele assume que nodes vão cair, que aplicações vão travar, e a principal função dele é detectar essas falhas e se autocorrigir, mantendo o estado que você declarou.
A capacidade de autorrecuperação, self-healing. É isso que o torna tão revolucionário. Isso me deixa com uma última reflexão, que vai até um pouco além do nosso material aqui. A gente passou a conversa inteira falando sobre como gerenciar aplicações de forma mais inteligente. À medida que o Kubernetes e as ferramentas ao redor dele ficam mais autônomas, como você vê a evolução do papel de quem trabalha com infraestrutura? Nossa, ótima pergunta. Eu vejo uma transição muito clara do engenheiro de infraestrutura, que provisionava servidor e configurava a rede, para o engenheiro de plataforma. Engenheiro de plataforma. O trabalho não é mais configurar os detalhes de cada deployment. É construir uma plataforma em cima do Kubernetes que ofereça aos desenvolvedores um caminho seguro e fácil para colocar suas aplicações em produção. O foco muda de gerenciar recursos para gerenciar políticas, então. Perfeitamente. Em vez de definir 3 réplicas, o objetivo vira definir uma política de custo versus performance e deixar um orquestrador mais inteligente, quem sabe até com IA, descobrir qual a melhor configuração para atingir aquele objetivo de negócio. O trabalho fica mais abstrato, mas com um impacto maior. Muito maior. É um futuro fascinante, né?